Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero, minha galerinha do ensino médio. Olha, ensino médio, pisca aí com o ensino médio aqui, ó. Porque essa aula é pra vocês, meu querido. Podem perceber que o tio tá um pouco diferente. O tio tá sentado, o tio tá numa mesa. Por quê? Porque hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar um pouco sobre... Nós vamos fazer, perdão, uma correção, tudo bem? Até agora, pro conteúdo de vocês, eu tenho função da linguagem, linguagem verbal e não verbal e fala, língua e linguagem, tudo bem? Tá faltando um conteúdo, mas até agora, por enquanto, eu vou deixar esse conteúdo por último, tá? E hoje, especialmente hoje, eu quero fazer a correção daquele materialzinho que eu passei para vocês de função da linguagem e linguagem verbal e não verbal. Tudo bem, galerinha? Então, vamos logo para essa videoaula. Eu espero que tudo dê certo hoje. Pegue o materialzinho de vocês, pegue a apostilinha de vocês, rega o sofá, coloca aí, se concentra no tio Bianô, que nós vamos fazer logo essa correção. Dá uma corrigida lá se você acertou ou não. Tudo bem, galerinha? Vamos lá? Vamos então para resolução de exercício. Tio tá até de óculos. Tio tá até de óculos, né? Porque tô cegueto, eu tenho que olhar o tablet das questões de vocês. Tô com lápis aqui, Capitão América. Tô com caderno. Tô com tudo aqui. É outro cenário. Daqui a pouco eu vou botar aqui livro. Minha ela explode aqui logo. Tudo aqui. Vamos lá, galerinha. Então, a primeira missão de vocês hoje é lembrar que nós trabalhamos linguagem verbal e não verbal e função da linguagem, tudo bem? Vamos então comentar a primeira questão, tudo bem, galerinha? A primeira questão, ela é uma questão extensa, né? Eu vou tentar ser breve, o mais rápido possível. Eu espero que vocês acompanhem a leitura do material, justamente por isso, por ela ser uma questão um pouco extensa, né? Vocês já estão no ensino médio, a gente tem um pouco de cuidado com relação a isso, né? Porque vocês já estão acostumados a fazer questões de interpretação textual. Então, vamos lá. Primeira questão. Vamos ler o texto aí. Não coisa, de Ferreira Goulart. O que o poeta quer dizer no discurso não cabe, e se o diz é para saber o que ainda não sabe. Uma fruta, uma flor, um odor que relume. Como dizer o sabor, seu clarão, seu perfume? Como, enfim, traduzir na lógica do ouvido o que na coisa é coisa e o que não tem sentido? A linguagem dispõe os conceitos de nomes, mas o gosto da fruta só sabe se as comes. Só sabes no corpo o sabor que assimilas e o que na boca é festa de saliva e papilas, invadindo o tinteiro, tal no mar o barulho, o que fala submerge e reduz a um barulho. Um tumulto de vozes, de gozos, de espasmos, vertiginosos e pleno, como são os orgasmos. No entanto, o poeta desafia o impossível e tenta no poema dizer o indizível, perdão. Subverta a sintaxe, implode a fala, ousa incutir na linguagem densidade de coisa, sem permitir, porém, que perca a transparência, já que a coisa é fechada à humana consciência. O que o poeta faz, mais do que mencioná-la, é torná-la aparência, pura e iluminá-la. Toda coisa tem peso, uma coisa em seu centro. O poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser ressoar de uma imprecisa voz que não quer se apagar. Essa voz somos nós, tudo bem? A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem, já que apresenta concepções acerca da própria linguagem poética. Lembra que a função da linguagem é aquele que vai mostrar que cada elemento da comunicação tem uma função, tá? E a metalinguagem vai pegar o elemento código, que é a função do código,
e da metalinguagem é explicar o próprio código. É o dicionário, é o artista falando do próprio artista, pintando uma própria obra, é aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? E por aí vai, tá? Já que os versos apresentam concepções acerca da própria linguagem poética, ou seja, o poema falando do poema. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são uma fruta, uma flor, uma dor que reúne. Não, galerinha. Sem permitir, porém, que perca a transparência. Também não. E torná-la a aparência pura e iluminá-la. É essa daí, galerinha, porque eu vou tornar a linguagem, junto com o poema, puro e iluminado. Ou seja, eu vou falar do poema, a linguagem dentro do poema. E o que tem na poema? Linguagem. Então é linguagem falando da linguagem. Tá bom? Segunda questão. Influenza A, gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com a pessoa da área de risco que apresenta os seguintes sintomas: febre alta repentina superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória. Entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia 0800 283 2255. Evite contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminação. Gente, parece um pouco coronavírus, né? Eu tenho medo de coronavírus. Daqui a pouco aparece o coronavírus. Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem... E aí? O emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos? Não, galerinha. Né? Ou a sua única dúvida com relação a isso é justamente se é uma função apelativa ou uma função referencial. Essa é a única dúvida que eu quero que vocês tenham. Expressão de expressividade dentro do texto? Não tem, tá? Uso de orações subordinadas condicionais e temporais? Não. O emprego de pronome como você e sua e o uso do imperativo? Claro que sim, galerinha. Isso aí é um cartaz informativo. É um cartaz que vai te dar uma sugestão, tá? Um cartaz sugestivo. E quem trabalha com isso é justamente os verbos no imperativo. E qual é a minha função que trabalha com isso? É a minha função conativa, galera. Minha função apelativa, tá bom? Resposta é a letra C, tá? Vamos ver aqui, ó. Terceira questão. No trecho Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o eu lírico, emissor, expressa seus sentimentos à amada e é um exemplo da função. Galerinha, a resposta está no meu enunciado, minha galerinha. Olha lá, emissor. E lá dentro da frase, eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Eu. Qual é a função da linguagem que trabalha com o emissor? O eu. Função emotiva. A resposta correta é a letra B de bola, linha. Muito fácil. Quarta questão. Quarta questão, galerinha. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Olha o que está escrito lá no cérebro, lá, ó. Se a informação não chega, a opinião não faz. Não sai, né? Não sai, perdão. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, para a imprensa,
Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar a opinião em informação? Não, galerinha. A palavra-chave aí é a informação chegando, tá? Ó, se a informação não chega, a opinião não sai, galerinha. Por quê? Porque eu tô falando que a informação maior é a palavra chegando, ou chegar, né? Porque ela representa o acesso à informação do leitor. Somente a partir daí a opinião é emitida, né? Quando a informação chega, você tem direito de opinar. Até lá você não pode opinar do que você não sabe, do que você não tem conhecimento, tá? Vamos ver a letra B aí. Olha, para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Não, tem nada a ver com o texto. Para o cidadão expressar sua opinião, ela deve democratizar a informação. Não. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar sua opinião? Não. Resposta à letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso a essa informação. Letra E. Pote cru é meu pastor. Olha lá. Pote cru é meu pastor. Ele me guiará. Ele está comprometido de monge, de tarde deambula no azedal, entre torsos de cachorro. Trampas, trapos, panos de regra, couros de rato podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dalhas secas, vergalhos de largatos, liguetas de sapatos, aranhas despenduradas em gotas de orvalho, etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento, foi encontrado em osso, ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se como pote cru. Por quê, galerinha? O texto é claro sobre isso. A gente tem que estar atento da seguinte forma: o poeta Manuel de Barros, ao fazer a intertextualidade com a mensagem da Bíblia, o Senhor é meu pastor, porque essa é uma passagem bíblica. Essa é uma passagem bíblica, tá? O Senhor é meu pastor. Faz uma comparação entre Deus e o pote cru. Não tem no início do texto que ele fala, né? Pote cru é meu pastor e ele me guiará. Oh, tá fazendo uma intertextualidade de uma passagem bíblica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, dessa forma, ele mostra a sua identificação com o pote cru. Ele vai mostrar a sua identificação com o pote cru. Algo que é insignificante, assim como as coisas da vida, tá? Essa aqui é a relação, galerinha. Então, vamos ver como é... Vamos para as alternativas, então. Vamos para as alternativas, então. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico, nesse poema, o eu lírico identifica-se como pote cru porque entende-se a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos? Não. Elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina? Não. Valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição? Não. Necessita de uma guia para a descoberta das coisas na natureza? Não. Acompanha-o na opção pela insignificância das coisas? Essa é a resposta, letra E, meus queridos alunos. Meus queridos, essa foi a videoaula de resolução de exercício, tá bom? Um forte abraço para vocês. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!